Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Luz e esse é o Vira o Disco. E hoje vamos falar de Bottomless Pit, do Death Grips. Death Grips é um grupo de Sacramento, Califórnia, formado em 2010. Bottomless Pit é seu quinto álbum, saindo pelo selo Third Worlds. O grupo já é bem reconhecido tanto na internet quanto na mídia especializada. Já pelo histórico do Death Grips, tu vê que eles não são uma banda convencional. E ouvindo a música deles, essas dúvidas se tornam certezas, misturando elementos da primeira era do hip hop, versos bem simples e batidas bem cruas, misturados com esses elementos eletrônicos bastante distorcidos, e o MC Wright com essa versatilidade, indo de versos mais calmos, partes spoken words e até mesmo trechos onde ele usa gritos extremamente desesperados. E o grupo também é considerado um dos novos grandes nomes da música. Tanto pela sua atitude e musicalidade, o grupo chamou a atenção de vários artistas, como David Bowie, Iggy Pop, Tom Morello, entre outros. Tem um vídeo em inglês que disserta um pouco sobre as táticas e formato do Death Grips e como eles são considerados um novo conceito de música nos anos de hoje. Vou deixar o vídeo aqui na descrição, porém ele está em inglês, mas então vamos falar de Bottomless Pit. O álbum abre com a faixa Giving Bad People Good Ideas. Começa com esse vocal feminino com um gancho e uma melodia bastante chiclete, grudenta e com um apelo bastante pop. Depois entra esse ataque repentino de blast beats, guitarras distorcidas e o MC Wright versando freneticamente. E a música fica nesse contraste entre um hardcore digital bem nas linhas do Atari Teenage Riot, com esses vocais femininos e um apelo pop, e depois disso seguimos com a faixa Hot Head. Esse excesso de baterias extremamente aceleradas, glitches, sintetizadores com timbre bem lo-fi, remetendo bastante à fase experimental do grupo no álbum Government Plates. Essas mudanças de velocidade, colagens de som, loops e loops e loops passando por cima do outro, criando toda essa massa de desconforto sonoro. Depois disso tem a faixa Spikes, que já entra para um lado um pouco mais acessível, faixa mais dançante, e mesmo com esses samples quebrados e uma produção um pouco mais lo-fi, o MC Wright tem essa fluência nos seus versos de uma forma um pouco menos agressiva, com esse gancho com vocais distorcidos, uso de glitches, mas também é bastante dançante e pegajoso. Seguindo, temos Warping, que já tem essa rítmica um pouco mais lenta, arrastada. Os timbres dos baixos sintetizados aqui são extremamente graves, distorcidos, mas também dão essa sensação de groove e ritmo completamente hipnótico, com esse refrão apenas com hi-hat, uma caixa de bateria e esse piano tocando uma nota constantemente, enquanto o MC Wright recita esse refrão de uma forma um pouco mais suave. Depois disso, a banda entra nesse lado meio sarcástico, com a faixa com esses sintetizadores e baterias remetendo bastante a chiptunes e essas trilhas de videogame. E também as versificações do MC Wright começam a ser um pouco mais sarcásticas, tem um flow mais descontraído, debochado. E tu vê pela letra que ele ironiza bastante a fama do Death Grips, tanto pela idolatria exacerbada dos seus fãs, quanto pelo ódio ou descontentamento de algumas pessoas com a música da banda. E depois disso temos a frenética Bubbles Buried in This Jungle, com uma introdução e um andamento um pouco mais influenciado por Prodigy de novo, mas também tem esses breaks cheios de glitches e baterias bastante agressivas, junto com esse sintetizador que parece ter saído de uma música do Kraftwerk. Também outra faixa bastante densa, arrastada, carregada, e com esse ar um pouco hipnótico. Em seguida temos a faixa Thrash, que tem um pouco dessa influência de trap music, um pouco mais suave. Ela tem um certo ar bastante confrontacional, principalmente pelas letras do MC Wright, como é bem notável no refrão da música. Nós conhecemos lixo, nós sabemos que o limpo não dura. Nunca durará enquanto carregamos lixo. Fazemos upload de lixo. Em suma, lixo gera lixo. E tenta questionar um pouco essa questão de produção e consumo de cultura e conteúdo na era da internet. Basicamente, uma espécie de teoria sobre o niilismo cibernético. Saindo um pouco disso, vamos para a faixa Houdini, que é um pouco mais dançante, é aquele tipo de música que tu não consegue ficar parado ouvindo, cheio de texturas, samples e baterias com bastante elementos. Tu vê vários detalhes em cada elemento do instrumental aqui. Em seguida temos Baby Poison, que é outra faixa que anda bastante nesse lado do Government Plates, experimental, essas baterias meio desconexas. Seguindo então com Three Bedrooms and a Good Neighborhood. Outra faixa também extremamente dançante, frenética, inquieta, recheada de texturas, glitches, samples, mais baterias e ritmos completamente desconexos, mas que de uma certa forma cria uma constante na música. Seguido depois com Ring a Bell, que é outra faixa um pouco mais orgânica do álbum. As guitarras voltam a aparecer no disco, dessa vez com uma bateria com um som mais real, sem muito uso de baterias eletrônicas ou samples, também com alguns elementos de percussão e texturas que remetem bastante àquele lado mais primitivo do industrial. Grupos como New Boy, tem Tropic Crystal, etc.
E também com o andamento e o peso dessa música, ela quase vira uma versão meio rapcore do Godflesh. Esses andamentos arrastados, a distorção, e os versos do MC Wright também indo nessa cadência um pouco letárgica. Depois temos 80808, outra faixa também bem nessa vibe do Government Plates, experimental, bizarra. Não tem muito o que dizer, além de que é uma faixa que poderia estar muito bem nesse disco. E para finalizar, temos a faixa título do álbum, Bottomless Pit, que termina o disco da mesma forma que começou, extremamente intensa, nessa muralha de sintetizadores e guitarras completamente distorcidas, e também outra faixa do disco que beira bastante ao metal. A composição e o arranjo aqui me remete muito a bandas como Ministry, e no veredito final, esse disco leva a nota 9. Depois de uma discografia bem considerável para uma banda que teve apenas 5 anos de existência, 4 se tu tirar fora o ano que eles ficaram inativos, o Bottomless Pit é um disco que melhor representa a banda. Normalmente quem acompanhava o Death Grips ou é fã do grupo sempre teve uma falta de expectativa em diante a cada álbum, porque eles sempre tentavam se reinventar ou ser completamente inesperados de acordo com a expectativa do público. E a surpresa que tivemos no Bottomless Pit é que eles basicamente não fizeram nada de novo. Eles simplesmente pegaram tudo que eles tiveram nesses álbuns anteriores e reempacotaram nesse álbum. Tu vê a energia e carisma do Money Store, toda a tensão do No Love Deep Web, os versos e essa área meio rap old school do MC Ride que tu via no Ex-Military tá bem presente aqui, e todo o art glitch music experimentalismo do Government Plates e Power Step B ainda estão bem realçados aqui. A única coisa que eu notei de diferente realmente é que a saturação meio que desapareceu. Quem conhece a banda sabe que eles sempre tiveram essa produção sonora bem saturada. Aqui a produção tá bem mais definida, tu vê onde tá cada elemento, tu vê onde tá cada instrumentação. Mas de uma certa forma, ele é um álbum para se ouvir alto, não um disco alto. Você entende mais ou menos a diferença? Para quem não conhece o Death Grips e quer entender um pouco sobre essa fama e por que o grupo chama tanta atenção ultimamente, eu acho que esse é um bom álbum para tu começar, porque aqui tu vê um resumo completo do que o grupo se trata. E para quem é fã de álbuns como Money Store e No Love Deep Web, eu acho que vai gostar bastante desse disco, principalmente porque a maior parte dos fãs e hype se criou por causa desses álbuns. Quem se sentiu um pouco afastado pelo ar experimental de Government Plates, Power Step B, pode vir e escutar esse disco. Ainda há alguns elementos, mas nada que saia um pouco do normal. Então, gostou do disco? Não gostou? Alguma coisa a acrescentar? Só deixar seu comentário aqui no vídeo ou na nossa página no Facebook. E é assim então, até mais! Falling out in tune, now my grooves are warping. All I do is lose my form, I'm warping. Falling out in tune, now my grooves are warping. All I do is lose my form, I'm